Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do curso de HTML e CSS do Alura. Meu nome é Luiz e junto com vocês vou explorar alguns conceitos mais avançados agora de CSS e HTML, como boas práticas e novas tecnologias que entraram nos navegadores. Para estudar essas tecnologias a gente vai continuar um projeto que já tinha no primeiro curso, que é o site do João da Silva, um personagem fictício, um desenvolvedor front-end fictício. E a gente vai então pegar esse site, você não vai precisar desenvolver ele aí do zero, não se preocupe também se você não fez o primeiro curso, você vai ter aí um arquivinho para baixar o projeto. E a gente vai então usar esse site como base para estudar essas tecnologias e boas práticas e recursos novos dos navegadores que eles oferecem aí pra gente. Vamos lá então? Bom, a gente tem aqui essa primeira página foi a primeira página que a gente desenvolveu, na verdade, a página sobre mim, a página de biografia aí do João da Silva. E uma primeira coisa que a gente pode notar no CSS dela, se a gente abrir aqui no editor de texto, é que a gente está usando bastante aqui no nosso CSS essa medida px, a medida pixel. E o que representa um pixel? Se você olhar bem de perto o seu monitor, você vai ver que tem vários pequenos pontinhos aí na tela. Esses pontinhos são os pixels do seu monitor. Então a gente está dizendo aqui no nosso caso do título principal, por exemplo, que o tamanho da fonte desse título principal, que é essa parte aqui, que é esse texto aqui, deve ser 60 desses pontinhos, 60 pixels. E bom, essa é uma medida bem legal, porque a gente consegue ter um controle bem bacana aí dos tamanhos das nossas fontes, dos tamanhos dos nossos elementos, mas também não é a única medida que a gente está usando. A gente também está usando uma outra medida aqui, que é a medida de porcentagem. E a gente está usando, por exemplo, aqui no font size do body, e a gente usou isso daqui para aumentar o tamanho da fonte com base no tamanho da fonte padrão do navegador. Assim, se seu usuário está usando um tamanho de fonte maior, como a gente já vai ver aqui como mudar esse tamanho de fonte, ele consegue ter um tamanho de fonte maior no navegador dele. Beleza, a gente está usando essas duas medidas principalmente, e a medida porcentagem a gente também está usando num outro caso, que é para definir larguras. Aqui, na largura do main, eu coloquei 86%. Quando você baixar o projeto aí, talvez esteja um pouquinho diferente. Adapta aí na hora de você fazer o exercício para o tamanho de tela do seu navegador. A gente vai ver mais para frente como não precisa fazer essa adaptação. Mas por hora, a gente está usando aqui 86%, que é exatamente 86% da largura da tela do nosso navegador. Então a medida porcentagem é uma medida um pouquinho diferente, que depende um pouquinho do contexto que a gente usa ela. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui no nosso aside, vou dar um inspect nele, a gente tem aqui uma medida para ele de 14% de largura, 14% de largura da tela. Essa porcentagem, então, na verdade, funciona com relação à largura da tela, mas será que é sempre com relação à largura da tela? Vamos pegar um outro caso aqui, o nosso block quote, a nossa citação. Se a gente pegar ele aqui, a gente vai ver que tem um padding de 20%, vamos mudar para 10%. 10% vai significar o que nesse caso? Será que 10% da largura da tela? Então, será que esse 10% é a largura da tela? Vamos dar uma olhadinha aqui em quanto que ele colocou mesmo de padding. Olha só, ele colocou 72% de padding. A nossa largura da tela aqui é 720 pixels. Não é, se a gente olhar a largura da nossa tela aqui, do nosso HTML, a largura é bem maior que isso, é 1905 pixels. Então, esses 720 pixels aqui, que ele está pegando de largura como pi, vem justamente do container. Então, a porcentagem aqui de largura, na verdade, é com relação ao pi. A porcentagem do padding também é com relação ao pi. E repara que não importa se o padding é vertical ou horizontal, ele sempre pega da largura do pi dele. Então, se você colocar padding top 10%, ele não vai pegar da altura do elemento, ele vai pegar da largura do pi desse elemento. Beleza? Então, a porcentagem é uma medida um pouquinho mais complicada do que as outras que a gente vai estudar já já. Mas então, ela é uma medida bem útil quando você quer fazer medidas com base no tamanho do seu pi. Beleza? No tamanho do seu container, em outras palavras. Bom, vamos desfazer isso daqui, vamos recarregar a página. A gente tem um probleminha aqui, na verdade, quando a gente usa pixels, que é o seguinte. A gente está usando aqui tudo com base nas medidas de 20 pixels, 40, 60. A gente tem aqui 30 pixels também nos subtítulos. Que, na verdade, então, a gente está assumindo que o tamanho padrão dessa fonte é 20 pixels, na verdade.
E aqui então a gente está fazendo 3 vezes esse tamanho da fonte. Aqui a gente está usando também isso como base, então seria o tamanho da fonte como margem em cima e embaixo dos nossos parágrafos. Se a gente olhar aqui então, faz sentido a gente querer que seja do tamanho da fonte. A largura das bordas aqui também a gente está usando como base o tamanho da fonte. Então em muitos casos a gente usa como base o tamanho dessa fonte. Só que o que acontece? O nosso usuário pode mudar esse tamanho de fonte. Ele pode vir aqui na configuração do Chrome dele, ou do Firefox, ou do Internet Explorer, e mudar o tamanho de fonte da página dele. Se ele vier aqui e colocar um Very Large, por exemplo, aqui na própria página de configurações do Chrome muda essa configuração. Se a gente olhar aqui na página do Alura, também aparece o texto maior. Mas se a gente abrir a nossa página aqui agora, o texto em si ficou maior, mas o título não. Nem o subtítulo. O subtítulo também ficou com 30 pixels de largura. E aí agora ele parece só uma parte comum do nosso texto. Por que isso acontece? Porque o nosso texto, se a gente olhar aqui o tamanho de fonte dele, o único tamanho de fonte que tem definido é o do Reset 100% e do nosso Body 120%. Então, ele está pegando o tamanho de fonte padrão do navegador. Em nenhum momento a gente falou, ó, é tantos pixels de altura. Já no nosso título principal, a gente falou que é 60 pixels. 60 pixels fazia sentido quando o tamanho de fonte era 20. Agora que é, sei lá, 50, não faz mais muito sentido. Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia usar o mesmo recurso que a gente usou lá no body. A gente colocou lá font size 120%, aqui a gente quer 300%, 3 vezes o tamanho de fonte padrão desse elemento. E aí repara que agora começa a fazer sentido. A gente poderia fazer a mesma coisa aqui no padding? Será que a gente pode transformar isso daqui em porcentagem também? Seria 25%, 25px com relação a 20px, é 125%. Opa, fica meio estranho, né? Lembra, o padding, quando você usa porcentagem nele, ele pega da largura do elemento. Não é isso que a gente quer aqui. Então, como que a gente faria aqui para usar o tamanho de fonte como base? A gente poderia usar a medida REM. Então, 1.25 REM é 125% do tamanho da fonte do meu navegador. Beleza? Então, se a fonte do meu navegador é 20px, isso daqui vai virar 25px. Se a fonte do meu navegador é 40px, vai virar 50px. Beleza? Então, essa medida REM é bem legal para a gente definir as coisas com base na medida padrão do navegador. Então, eu posso usá-la aqui também no meu border. Eu posso colocar aqui 0.5 REM. E aí, então, fica o tamanho de fonte com base na medida da fonte do navegador. Se eu mudar agora aqui a fonte de volta para a fonte que a gente tinha antes, diminui tudo. Diminui o font size 300%, porque agora a base é o menor, e diminui o tamanho da borda também, porque agora a base da fonte também é menor. Beleza? Então essa medida REM é bem legal. Só que tem um probleminha com ela. Vamos olhar aqui agora no nosso block quote. A gente tinha aqui definido os tamanhos de fonte, do tamanho de borda como 10px, então eu posso mudar aqui para 0.5 REM, posso mudar aqui para 1 REM e mudar aqui a largura. Então 250px seria mais ou menos aí 12.5 REM, né? Bom, 12.5 REM ficou meio estreito, né, para começar. E além disso, a gente pode até aumentar ele, mas REM é o tamanho da altura da fonte. Será que aqui a gente quer definir a largura com base na altura da fonte? Se a gente for olhar diversos tipos de fonte, a gente abriu aqui o Google Fonts, por exemplo, a gente tem aqui todos esses caras com a mesma altura de fonte, mas repara como a largura deles varia aqui. A fonte Open Sans tem uma largura bem maior do que a fonte Oswald, por exemplo. Então, se a gente for definir a largura de um elemento com base na altura da fonte, pode ficar meio esquisito, não é? Então, para isso, a gente pode usar uma outra medida de tamanho de fonte, aliás, uma outra medida aqui no nosso CSS, que é a medida CH. CH é a largura de um caractere em média dessa fonte, mais precisamente a largura do caractere 0. Se a gente pegar, então, o caractere 0 dessa fonte e medir a largura dele, é essa largura que ele está colocando aqui para a gente. Bom, 1CH é bem pouco, mas a gente pode colocar 30CH e aí a largura fica legal. E, de novo, se a gente mudar o tamanho da fonte aqui,
a gente mudar o tamanho da altura, também a largura aumenta. Então a largura desse cara aqui também vai aparecer maior pra gente. Legal? Então fica uma largura bacana para essa fonte, independente de qual fonte seja. Independente se é uma fonte estreita ou uma fonte larga. Legal? Vamos voltar aqui a largura para a média. E vamos transformar o resto das coisas aqui. Então, eu tenho aqui 20px, 40px, vira 1rm, 2rm. Beleza. Só que agora, imagina que eu quero fazer o seguinte. Eu quero mudar o tamanho da fonte desse cara também. Quero fazer font size 200%. Repara numa coisa. A fonte aumentou, beleza. Mas a borda continua com uma espessura fina e o padding também continua pequeno. Não seria legal aumentar também essas medidas com base no tamanho da fonte desse elemento? Seria, né? E aí então a gente tem uma outra medida sem ser o RM, que pega a fonte do navegador, que é a medida EM. A medida EM, repara que o padding aumentou um pouquinho, ela é com base no tamanho da fonte também, mas é o tamanho da fonte do elemento. Então, tá aqui, 1EM, 2EM, agora ficou maior o padding e a borda ainda não, porque eu ainda não mudei, mas a margem e o padding ficaram maiores. Agora que eu mudei o EM também, a borda também mudou a espessura da borda aqui. Então repara que o EM é baseado na fonte desse elemento, não na fonte do navegador. E agora, se eu aumentar a fonte de tudo, vai aumentar ainda mais o tamanho desse cara, porque ele está usando como base a fonte do meu navegador. Então a gente pode fazer a seguinte diferença. O px é sempre px, o em é com base na medida da fonte desse elemento, e o rm é com base na medida da fonte do navegador, a fonte padrão do navegador. Beleza? E repara numa diferença aqui que é a seguinte. No nosso body a gente tinha o font size 120px, eu vou aumentar ele para 220px. Repara que o tamanho da borda aqui não aumentou? A gente definiu o rm e não aumentou? Como assim? Deveria ter aumentado, né? Acontece que a fonte padrão do navegador, na verdade, não é aumentada aqui pelo nosso body. A fonte dentro do body é maior, só que a fonte padrão do navegador continua sendo a fonte very large, ou a fonte 40px, dá para você definir aqui um tamanho de fonte. Então, não muda com base no font size do body, mas a gente consegue mudar com base no font size do elemento HTML. Se eu pegar aqui e declarar no elemento HTML um font size de 200% e definir lá no meu título principal a borda de baixo como 0.5 rem, a gente vai ver que essa borda vai ficar mais larga do que a borda que a gente tinha antes. Se eu desfizer aqui agora no inspetor, voltar aqui para 100%, voltar aqui para 100%, a borda diminui. Então a gente consegue controlar esse rm pela configuração do navegador ou pelo font size do HTML, não do body. Beleza? Tanto é que se a gente quiser, a gente pode pegar essa declaração aqui do body e mover para o HTML. Fica legal porque aí o rm começa a fazer sentido para a nossa página toda. Ele pega para a nossa página toda, mede com base na nossa página toda. Beleza? Então a gente viu aí as medidas EM, RM, PX e porcentagem, que depende aí do contexto. Ela tem um funcionamento com base na largura do elemento ou com base no font size do elemento anterior, do elemento pai dele. Beleza? No font size a gente também pode usar o EM ou o RM. Ele vai pegar como base a fonte do pai dele, ou no caso do RM, com base na fonte padrão do navegador. Beleza? Usando essas medidas, então, a gente consegue um CSS um pouquinho mais flexível, porque agora a gente pode definir aqui 3EM ou 300%, ele vai pegar a fonte com base no font size do HTML, porque a gente não definiu nenhuma fonte antes. E aí agora, se o nosso usuário quiser aumentar a fonte do navegador dele, beleza. E mais legal ainda, se a gente quiser aumentar o nosso font size, é só mudar em um único lugar. Se eu mexer aqui 220%, ele já vai aumentar o tamanho do cabeçalho para mim também. Então, eu não preciso ficar mudando todo lugar as medidas de px para multiplicar ou para dividir de acordo com o que o meu usuário, o meu cliente pedir. Eu só preciso mudar num único lugar, ele adapta a página toda para mim.
Beleza? Então, use sempre que possível essas medidas que a gente chama de medidas relativas, que são relativas ao tamanho de fonte ou ao tamanho da tela do seu usuário. Fica mais flexível o seu CSS, fica mais fácil de entender até e fica mais fácil de você dar manutenção depois. Beleza?